Centro de Cultura e Educação Popular Vila Soma. Curso de alfabetização. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Francisco e eu vou acompanhar vocês em mais uma aula do nosso curso de alfabetização. Essa é a aula de número 20. Se você por acaso é novo por aqui, dá uma olhadinha na descrição aí embaixo do nosso vídeo, que aí vai ter um link que vai te levar para a aula número 1, para você poder começar a assistir então e acompanhar o nosso curso desde o começo. E a gente também ressalta para você ter alguém que te ajude, que te acompanhe nessas aulas. Essa pessoa seria seu tutor ou tutora que vai te ajudando a acompanhar as aulas e a manejar o YouTube no celular, no computador e também nas atividades, nas tarefas e exercícios. Tá bom, pessoal? Vamos para a aula então? Na nossa 20ª aula, então, pessoal, a gente vai continuar um pouco sobre a aula anterior. Na aula anterior a gente viu sobre endereço, né? Como que a gente compõe ou escreve o nosso endereço. Primeiro com o nome da rua, avenida ou quadra, depende de como é o logrador, o lugar onde você mora. Aí vem o nome do bairro, depois da cidade e por fim do estado. E hoje a gente vai ver um pouquinho então sobre pontos de referência. Pontos de referência. Pontos de referência. E o que são os pontos de referência? São localidades que é de fácil comunicação para você indicar uma referência para alguém. Você está tentando explicar onde você mora e essa pessoa mais ou menos conhece a cidade e o bairro, mas não necessariamente precisa pegar um mapa para chegar na sua casa, basta você falar alguns pontos de referência. Por exemplo, se na sua casa tem algum restaurante, uma lanchonete, um bar que fica próximo, aí você fala, minha casa fica 2, 3 quadras abaixo do restaurante. Ou na rua do restaurante você vira à direita, conta 2 quadras, vira à esquerda e chega na casa. Aí fica mais tranquila a comunicação e a orientação para alguém chegar nesse endereço. E que outros pontos de referência a gente pode ter? Hospitais, farmácias, lojas, mercados, supermercado, vendinhas, né, que são mercados menores, feiras, parques, praças, lagoas que às vezes estão dentro de parques também. Enfim, tem um número bem grande de referências também. Pode ter escolas, colégio também. Enfim, se ficou alguma referência de fora, comenta aqui nos comentários com a ajuda do tutor ou da tutora. E aí você comenta um pouquinho também como que as quadras em volta da sua casa. O que tem de ponto de referência próximo de você. Com certeza eu deixei algumas aí de fora. Vocês complementem então essa lista de pontos de referência. Beleza, pessoal? E aí, para a atividade de hoje, eu vou querer escrever junto com vocês 2 palavras. Vamos ver isso? Essas 2 palavras, pessoal, são loja. Escrevam junto comigo aí no caderno, tá? Já. São 2 sons. Já. E colégio. A gente pode escrever aqui do lado. Pode escrever na mesma linha, dando espacinho para cada som, tá? Para a gente ir se acostumando a entender esses sons, ouvir, entender e depois conseguir escrever. E aí vocês conseguem depois pegar o caderno de vocês e ler o que vocês escreveram. Observando, né, diferenciando um som do outro. Beleza? Vamos pensar então na palavra colégio. Quantos sons tem? Vamos falar devagarzinho. Co-le-gi-o. São 4 sons. Vamos lá escrever aqui do lado da loja? Co-le-gi-o. Loja e colégio. Vamos seguir então para a abertura das famílias, pessoal. A primeira família do Lo
é... Vamos lá, vocês escrevem junto comigo, tá bom? O lá, o lé, o li, o ló e o lu. Ó, reparem na minha língua como que ela se desdobra quando a gente fala esses sons. Lá, lé, li, ló, lu. Tá bom? É muito comum, às vezes, confundir com a família do na. Lembra que a gente viu na aula passada? Na de navio. Na, né, ni, nó, nu. Percebe a diferença? É diferente do lá, lé, li, ló, lu. Vamos ver algumas palavras que começam, então, com esses sons para a gente gravar bem? Qual que é a diferença de cada som? Que palavras com lá a gente tem? A gente tem lavar, algo que a gente quer lavar e depois fica lavado. Lata, lama, lápis, lacre, aqueles lacres de plástico, né, que é uma fitinha que prende, e latido do cachorro. São alguns exemplos. Se vocês têm mais exemplos, conta pra gente aí, com a ajuda do tutor ou da tutora, nos comentários do vídeo, beleza? O próximo som, lê. Que palavras de exemplo a gente pode apresentar aqui para vocês? Que eu pensei, ó, letra, leve, legal, legítimo, e aí tem nome de pessoas, né? Como Letícia. Se vocês conhecem mais palavras, conta pra gente. O próximo som, li. Que palavras eu separei pra gente? Ó? Ligação, liso, lixo, livro, limite. Tem bastante coisa, né? Ló. Palavras com ló, que começam com ló. Lobo, lona. Lona é aquele tecido, né, que normalmente os caminhoneiros usam para proteger o material que está sendo transportado, né, não ficar exposto. Então passa aquela lona bem grande, né, sobre a carga que vai na carroceria. Lona, loteria, local. A gente falou muito de local e localidade, são palavras que começam com lo. E lote. Lote também é uma porção de terra que define uma propriedade. A gente constrói a casa dentro de um lote. O bairro, né, as quadras são separadas por lotes. Loteamento também deriva de lote. São palavras com ló. E por fim, vamos ver algumas palavras com lu. Lugar, que a gente falou muito essa palavra, começa com lu. Luva, que a gente coloca na mão. Luta. E aí também tem alguns nomes de pessoas, né? Luana, Luciano. Se vocês lembrarem de mais palavras, já sabem, né? Coloca aí nos comentários. Vamos então abrir a próxima família, pessoal. A família do já, pessoal, segue o mesmo raciocínio. Vamos abrir ela juntos então? É o já, xé, gi, jó, yu, ju, já, jé, gi, jó, ju. Vamos ver algumas palavras, então, começando com cada um desses 5 sons, com já. O que vocês conseguem pensar? O próprio já é uma palavra. Acabei de usar ela. Já. Aí tem aquele animal, né, que já vem na cabeça também. Já vem na cabeça. É o jacaré. O que mais? Tem outro animal também, que é aquela tartaruga grandona, o jabuti. Jabuti lembra também uma palavra parecida, um pouquinho mais longa, jabuticaba, que é aquela frutinha pretinha. E aí também tem outras palavras que é no nosso dia a dia. Por exemplo, janela. Toda casa tem janela. O que mais, pessoal? Consigo lembrar agora rapidinho também. É o país Japão. E quem nasce no Japão é japonês. Palavras que começam com já. Com G, pessoal. Outro animal também. O jegue. Jegue começa com G. Jegue. Que mais? Jesus, Jeová, Jesuíta, Jeremias. Temos mais alguns nomes também. Se vocês lembrarem de alguns, já sabem, né? Vai deixando nos comentários.
Vamos pro Gi. Aí também pensei em um animal. Jiboia. Tem também aquele modelo de carro, que é o Jeep. Jeep. São 2 sons. E também tem aquela luta muito conhecida no Brasil, principalmente, que é o Jiu-Jitsu. Também é com JI formando o Ji no começo da palavra. No Jo, o que vocês conseguem pensar? A primeira palavra que me vem na cabeça é joelho. Aqui que a gente tem nas nossas pernas. O joelho. Que mais? Separei outras palavrinhas aqui, ó. O jogo, jovem, joaninha, que é aquele inseto pequenininho, geralmente é vermelhinho com pintinhas pretas, né? Joaninha. E aí tem nome de pessoas também. A própria Joana e João. Por fim, vamos ver algumas palavras com Ju. Já me veio à cabeça também quando a gente tem apelido, né, de algumas pessoas, de Juca ou Jucá, né? Aí também tem outras palavras como juízo, judeu, judiação, juramento e aquela luta que é o judô. E quem pratica o judô é um judoca. Todas as palavras que começam com ju. Se vocês lembrarem de mais alguma que ficou de fora, conversa aí com o seu tutor ou tutora e deixa o comentário aí pra gente, tá bom? Vamos para as famílias agora da palavra colégio. A família do co começa com qual som? Com K. Lembra? A gente viu na aula passada, vamos ver de novo? A gente está careca de ver já essa família, lembrando que tem aí uma diferença nos próximos 2 sons, tá? K de cabelo, camarão, casa, canudo, calo, cabana, tem muita palavra que começa com K. Aí o próximo som, lembra, não é que, e sim o C. C de cenoura, de cebola, de cedo, de cera, cevada, cereal, lembra? Todas as palavras que eu comentei na aula passada também. O próximo também não é que, é si, de cimento, cipó, cinema, que é um ponto de referência também que eu não falei no começo da aula. Tem cinema perto da sua casa? Geralmente cinema fica dentro de shopping. Que shopping também pode ser um ponto de referência, né? E aí a gente chega no co, de colégio, coelho, colher, lembra? São com co, não é cu. Que mais? Coco, a fruta, né, que a gente bebe água de coco, a cocada, que é feita de coco também, comer, comida, enfim, bastante palavra também. E por fim o cu, de curumim, lembra? É uma palavra de origem tupi que significa criança, garoto pequeno. O país Cuba também, o objeto cubo, que ele é um quadradinho, né? Que mais? Cupim. Quando a gente está doente, a gente depois, quando passa os sintomas, a gente fica curado, de cura. Várias palavrinhas, hein? E aí, mais uma vez, se vocês lembrarem de mais algum aí que eu não consegui lembrar agora, comenta aí nos comentários. Vamos para a próxima? A próxima, pessoal, é a família que contém o lê, que é a mesma família do lô. Olha o lê e o lô aqui. Então eu vou repetir a família aqui. Vocês também fazem junto comigo no caderno de vocês. Não tem problema ser repetido, a gente faz de novo. O importante é praticar. O lá, o lê. Sempre é bom reforçar, pessoal. O li, o ló e o lu. Lá, lé, li, ló, lu. Que a gente já viu vários exemplos aí com cada som. Vamos para a próxima então. A família que contém o Gi, pessoal, ela é um pouquinho diferente. É mais ou menos o caso que acontece na família do K. Ela não segue a mesma lógica de seguir uns sons parecidos mudando a vogal, né? Por exemplo, lá, lé, li, ló, lu. O K é K, sé, si, có, cu. A gente não faz K, que, ki, có, cu. K, sé, si, có. Aqui acontece a mesma coisa.
Vamos ver isso devagar? O primeiro som, ele não é muito parecido com o G, não. É o Gá. A letra G e o A formam o Gá. Gá. Que palavras vocês lembram que tem esse som inicial, o Gá? Separei algumas aqui pra gente, tá? É o gato, o gado, que é o conjunto, né, de bois, cabeças de bois. Gaiola, garoa, que é aquela chuva fininha. Gasoso, garoto ou garota. Vocês lembram aí mais palavras? Vai falando com a gente aí nos comentários. O próximo som, ele muda. Aí ele é parecido com o G. É o G. Inclusive, eu quero ver isso com vocês com muita atenção. E a gente vai ver aos poucos e sempre retomando em várias aulas quando aparecer essa família. Porque ele pode causar confusão. Com quem? O G usando o J, da família do Já, Jé, Gi, Jó, Ju. Aqui a gente usou o J. Aqui a letra G. Então aqui é G, o som G, usando a letra G. O som praticamente é igual ao G com J. Porém, algumas palavras usam G com G. Vou dar alguns exemplos, tá? A palavra genuíno, genérico, aquele remédio genérico que a gente compra na farmácia. Geração, gênio, ou algo que é genial, são palavras com G. Geleia, gemido, o gemer, o verbo gemer, são todas palavras que começam com G, tá? E aí o próximo som é o G. O G que a gente tem aqui no meio de colé, G, O, tá? Que palavras a gente tem que começam com esse som G, escrito dessa maneira, não com J, mas sim com G. Vamos lá, que eu separei aqui pra gente. Girar e os derivados, né? O giro, gigante, ginásio e aquele animal que tem um pescoço bem compridão, a girafa. Todas essas são palavras com G também. E aí fica uma dica também para o tutor ou para a tutora que estiver acompanhando vocês. Vocês vão falando algumas palavras que tem som de G e G, e aí ele ajuda vocês a separar quando que a gente usa o G e o G da família do Já, Jé, Gi, Jó, Ju, e quando que a gente usa o G e o G da família do Gá, G, Gi, Gó e o Gu. Tá vendo? Eu falei que é diferente. Gá, Gê, Gi, Go, Gu. Tá bom? A gente sempre tem que prestar muita atenção nesses dois sons, no G e no G. E aí os outros três seguem o mesmo raciocínio, né? Gá, o Go e o Gu. Mais uma vez. O Gá, o G, o Gi, o Go e o Gu. Vamos ver exemplos com esses últimos dois que a gente não viu ainda. Ó. Palavras que começam com Go. Separei aqui pra gente. Ó. Gota, o gorro que a gente coloca na cabeça, goiaba, que é a fruta que a gente gosta de comer, o governo, aquela pessoa que defende o gol, é o goleiro, começa com Go. Com Gu. Gu tem poucas palavras, eu lembrei de algumas aqui. Vamos ver? Guri, ou guria, tem uma região aí do estado do sul, acho que mais no pessoal do Paraná, né? Usa muito essa palavra guria ou guria para denominar as crianças, o garoto, a molecada pequena, né? Gula é outra palavra que começa com gu. O que é gula? Uma característica de alguém que é guloso, que come muito. Guloso ou gulosa também começa com gu. Guru, que é aquele mestre espiritual, que as pessoas às vezes que meditam, geralmente tem um guru, alguém que orienta eles nessa meditação. E aí a gente tem também alguns apelidos que derivam de quem tem o nome de Gustavo ou Gustava, né? Quais são esses apelidos? O Guga, que a gente lembra muito do tenista, né? E Guto. Com certeza vocês já devem ter conhecido alguém que chama Guto. Chama não, né? O apelido. Guga ou Guto. Tá bom? São palavras com Gu. Vamos para a última família, então,
da nossa aula de hoje. A família que contém o O é uma família que a gente viu na aula passada também, né, pessoal? Vocês lembram? É a família das vogais. Elas formam som com uma letra só. Por exemplo, o A, de avião, de amor, de amigo, de ação. E, de elefante, de elevador, edifício, eletricidade. O I, de igreja, de ideia, ilha, iluminado, idoso ou idosa. O de orelha, dos olhos, O de ocupação, ocupar, alguma coisa que é vazio por dentro é oco, óleo, o óleo de cozinha, ou lubrificante, né? E oficina. Oficina também é um ponto de referência, né? Por exemplo, oficina mecânica. Aqui perto da minha casa tem uma oficina mecânica, às vezes eu uso ela como ponto de referência para dar indicações para alguém que precisa chegar aqui em casa. Beleza? E por último, U. Palavras que tem com U, que vocês conseguem lembrar. Eu tenho aquelas mesmas palavras que eu trouxe na aula passada, mas aí vocês complementam colocando nos comentários, tá? Que é uva, quando a gente usa alguma coisa, do verbo usar, palavras com U. União ou unir, urubu, urina. É isso aí, pessoal. Então, a gente abriu aí todas as famílias dessas duas palavras. A palavra loja e colégio. Quantas famílias a gente tem aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas essas duas famílias que estão da mesma cor, ó, estão em cor rosa, é a família do Lá. Então elas estão repetidas. Então de famílias diferentes mesmo que a gente tem aqui no quadro, são 5. Vamos ver algumas palavras que dá para formar a partir desses sons que estão espalhados aqui no quadro? Pessoal, eu vou ver algumas palavrinhas aqui com vocês, mas aí vocês continuam depois, com a ajuda do tutor ou da tutora, caçando mais palavrinhas, tá? A primeira palavra que eu vi aqui, ó, é um nome. Também é um apelido que acabou virando o nome de um ex-presidente nosso, o Lula. Tá vendo? São dois sons da mesma família, inclusive. Lula. Que não só é o nome dele, né? Mas também é um ser do mar, é um animal do mar. Parecido com o polvo, né? Que ele tem tentáculos. É a lula. Que outra palavra a gente tem aqui? Inclusive tá um do ladinho do outro, ó. O colo. O nosso colo. Colo. Que mais, pessoal? Quem trabalha com construção aí vai lembrar dessa. Quando a gente está fazendo alguma parte para cobrir o piso, a gente precisa proteger algum piso externo, ou fazer o telhado, a gente tem a laje de concreto. Olha o lá aqui. Lá, G. Esse G do laje é com J, não com G, tá? Lá, G. Beleza, pessoal? Uma última palavra que é mais longa, só que é super fácil de escrever, que é um refrigerante que muita gente conhece, com certeza todo mundo já tomou, né? Se não tomou, vai tomar em algum momento. Vocês conseguem lembrar? É um refrigerante escuro. É? Coca-Cola. Vou escrever? Eu vou escrever aqui embaixo, tá, pessoal? Que eu estou sem espaço. Vocês podem abrir tudo isso aqui no caderno de vocês, mas aí as palavras vocês podem escrever embaixo, tá? Não precisa fazer tudo apertadinho que nem eu estou fazendo, tá? Então, vamos lá, ó. Coca. Aí a gente usa um tracinho para separar essas duas palavras. Lá. O coca. O có de novo. E o lá. Coca-Cola. Beleza? Então é isso. Se vocês conseguiram pegar mais algumas palavras aqui, joga aí nos comentários, tá bom? E
como de costume, pessoal, para o final eu deixei o nosso exercício. Bora para o exercício, então? Exercícios. Para a aula de hoje, eu separei a seguinte palavra para a gente escrever juntos agora. Eu aqui e você no seu caderno ao mesmo tempo. Mas aí eu vou deixar vocês abrirem essa palavra sozinhos. Sozinhos não, né? Vocês estão acompanhados de tutor ou tutor, com a ajuda deles. Mas sempre tentem fazer sozinhos com tudo que vocês aprenderam até aqui. Eles vão dando aquele suporte e tal, mas é assim que a gente vai aprendendo, tentando mesmo. Não importa se está engasgando um pouquinho, sempre volta no caderno, dá uma olhadinha em todas as lições que vocês já fizeram, todas as palavras que vocês já escreveram. Isso é uma ótima maneira de vocês resgatarem tudo que foi aprendido até hoje, tá? Sempre tenham esse costume de a cada aula dar uma olhadinha nas aulas anteriores no caderno, para lembrar aquilo que foi aprendido e aquilo que vocês já escreveram, e vocês vão praticando a identificar os sons que vocês já escreveram, tá bom? Lembra de uma palavra que eu falei que é uma referência também? A oficina. Vamos escrever elas juntos, ó. Primeiro, vamos pensar em quantos sons ela tem. O, fi, si, na. São 4 sons. O, fi, si, na. O, fi, si, na. E aí agora vocês vão abrir essas famílias no caderno de vocês. O a gente abriu agora há pouco, mas tá muito fácil, pessoal. O si, lembra, começa com o K. Vocês estão careca já de saber que ela é um pouquinho diferente e não pode cair na armadilha ali do C e do Si, tá? K, C, Si, Cocu. E o Na a gente já abriu também em aulas passadas. O Fi segue a mesma lógica da maioria dos sons. Fá, Fé, Fi, Fó, Fi. Abram esses sons então no caderno de vocês, identifiquem esses sons, pronunciem eles, pode falar mesmo. O tutor e a tutora vão acompanhar vocês para ver se vocês estão pronunciando direitinho. E aí, façam esse exercício de pinçar os sons que vão estar aqui. Aqui não, né? Vai estar no caderno de vocês. Vocês pinçam esses sons para formar novas palavras. Beleza? Por hoje, então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa 20ª aula, a aula de número 20. E deixo, então, meu obrigado para vocês. Meu obri. Olha o Gá aqui que a gente aprendeu hoje, pessoal. Gá. Do. O. Bri. Gá. Do. Agora, ó, essa palavra, todos esses sons já foram trabalhados até o momento. Vocês já conseguem entender e distinguir cada sonzinho que forma essa palavra. Fica então, meu obrigado. E até a próxima, pessoal.